Boa noite a todas e todos. A gente vai começar a última fala de hoje com o professor Guilherme Messas e o professor Beto Machado. Queria agradecer por eles terem aceitado prontamente o convite. Antes de começar a apresentação da mesa, eu queria fazer alguns informes. A gente vai ter uma festa na sexta, depois da última fala. Todas e todos estão convidados. Quem quiser saber mais informações pode perguntar para o pessoal da comissão. A gente tem um evento no Facebook, lá na página da semana, vocês podem dar uma olhada. A gente vai num bar aqui perto, na frente da saída da Minas Godoy, é bem pertinho. E, bom, acho que é isso. A gente está tendo alguns livros à venda ali da Via Verita com 25% de desconto. Qualquer coisa, se eu não estiver por lá, o Jordi está por lá, ou a Isabela, é só nos procurar. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar os dois convidados de hoje. O professor doutor Guilherme Messas. A fala dele tem sobre o título Psicopatologia como instrumento para a tomada de decisão clínica. O professor Guilherme Messas ele é médico psiquiatra, mestre e doutor formado pela Faculdade de Medicina da USP, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenador do Comitê para a Regulação do Álcool, membro do Comitê Gestor do Collaborating Center for Values-Based Practice in Health and Social Care, St. Catherine's College, Oxford. Meu inglês está bom aí, Messas? Tá bom. Membro da Section of Philosophy and Humanities in Psychiatry, World Psychiatry Association, e coordenador do curso de especialização de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que inclusive é uma especialização sobre psicopatologia fenomenológica, é isso? Não, só um detalhe, data vênia. Essa era o mais importante. Curso de especialização em psicopatologia fenomenológica. Ainda bem que eu Meus lembrei. pares. Não, cortaram justamente isso aqui. Isso é uma emasculação injustificável, assim. Ainda bem que eu lembrei, hein? Bom, se alguém quiser saber mais do curso de especialização do professor Messas, pode procurá-lo depois ou mandar e-mail. Curso super incrível, assim, pelo que eu vi do corpo docente. E quem quiser saber mais informações pode perguntar para o professor. E o professor Beto Machado, ou professor doutor Paulo Roberto Raimon Machado, ele traz a fala de intimidade e serenidade, o deixar dizer como ressonância. O professor Beto Machado ele é graduado em psicologia aqui na PUC São Paulo, doutor em filosofia pela Universidade de Évora, Portugal, sócio-diretor e professor do Instituto Dasen de Psicologia Hermenêutico-Fenomenológica, psicoterapeuta e supervisor clínico. Dado de curiosidade, também professor da especialização do Instituto Dasen de Psicologia Fenomenológica e Hermenêutica. Um adendo, o professor Messas ele tem que sair um pouquinho mais cedo, então, quando der o horário dele, ele deve se levantar e deve sair nos avisar, mas é um tempo fenomenológico, então a gente vai tentar fazer aí dar tudo certo. Sem mais delongas, professor Messas. Obrigado, André, Beto. Obrigado a todos. Bom, boa noite. Antes de mais nada, feliz Dia dos Psicólogos. O motivo de estarmos aqui juntos. Beto, controla o horário, por favor, então. Está de olho já, também vou ficar olhando, para não ficar falando demais. É uma honra ter sido convidado para essa semana de psicologia fenomenológica. Eu fico muito feliz em ver que ano a ano cresce o programa, né? O programa ficou maior, acho que tem mais dias de programa e cresce a quantidade de pessoas ativamente participando. Eu, como alguém que vem se dedicando há muitos anos à psicopatologia fenomenológica, no meu caso, eu sou psiquiatra, a clínica fenomenológica, fico muito feliz em ver isso acontecer. Como a gente sabe, já que nós participamos da mesma comunidade aqui, como a gente sabe, a fenomenologia é um conceito bastante amplo que cobre vários campos das ciências humanas, vários campos dos saberes, desde a fundação da formação original na filosofia até a aplicação nos as diversas ciências humanas empíricas, por assim dizer, sociologia, história, psicologia, psicopatologia. E dentro dessa paleta de utilizações, eu quero fazer uma contribuição que é justamente com o que eu venho trabalhando, que é a ideia de se usar a psicopatologia fenomenológica, ou seja, a ciência empírica chamada psicopatologia, que tem como características ser fenomenológica, como um instrumento para se guiar
as condutas clínicas por meio da tomada de decisão. A tese de base, que eu vou ilustrar aqui, é que um conhecimento aprimorado de psicopatologia fenomenológica faz com que se compreenda melhor certas vivências patológicas e, assim, se auxilia na construção, estabelecimento e segmento das condutas clínicas. Então, a minha ambição aqui é mostrar um modelo fenomenológico para alguma coisa bastante prática, que é a clínica. Vou tomar como exemplo a minha área de atuação, minha área de pesquisa na academia, que é o abuso de substâncias, ou dependência, ou a vulnerabilidade para o uso de substâncias, que é um modelo geral de fenomenologia para isso e as consequências para isso na clínica. É isso que eu devo fazer nesse tempo breve. Desde já também me coloco à disposição, como o André falou, para a gente discutir mais, para conversar mais, e para quem buscar mais informações desse curso de especialização, também tem no site da minha faculdade, Santa Casa, se colocarem Santa Casa, especialização em psicopatologia fenomenológica, lá está. A gente terá um curso o ano que vem também, é uma especialização carimbada, chancelada pelo MEC, para psicólogos, psiquiatras e outros interessados que sejam graduados. Na história da psicopatologia fenomenológica, é clara a distinção entre duas ondas, mas são duas ondas que se sobrepõem. Não é que a primeira onda se extinguiu e apareceu a outra, mas, na verdade, tem a primeira onda e, num certo momento mais recente, aparece uma segunda onda. Os slides estão em inglês porque eles são os que eu uso sempre e como o inglês é língua internacional na academia, então eles ficam aí. Se tiver que traduzir todas as vezes, fica muito complicado. A primeira onda, uma onda a mais longa, que começou há mais ou menos 100 anos e que procura descrever e entender as estruturas das experiências psicopatológicas, e que, se a gente quiser chamar de um jeito mais simplificado, diagnosticar. Diagnosticar no sentido de reconhecer, a etimologia da palavra, certas experiências psicopatológicas. Leia-se aí esquizofrenia, bipolar, depressão e por aí vai. É isso que fez, é isso que inspirou a primeira utilização de fenomenologia em psicopatologia. Era a ideia de que os conhecimentos psicopatológicos eram insuficientes para uma compreensão mais aprofundada das experiências transtornadas humanas. E a partir disso, no começo do século XX, se viu que a incorporação de conceitos da fenomenologia dava uma riqueza de compreensão muito maior. E essa riqueza permitia que se entendesse melhor as vivências alteradas dos pacientes. É isso que acontece, e isso que vai completar rigorosamente 100 anos em 2022. Aos poucos, esses conhecimentos foram migrando para a ideia de que o compreender, que é a palavra técnica para entrar aprofundadamente nas vivências subjetivas de pacientes, pudesse instruir estratégias terapêuticas. Daquilo que se chamou psicoterapia, ou, mais recentemente, os cuidados voltados à pessoa, os centrados na pessoa, que são exatamente algo que vai para além da psicoterapia, que é como eu vou demonstrar aqui, que é uma orientação global de tratamentos que incluem as psicoterapias, mas que não se esgotam em psicoterapia. Essa tendência de se usar diretamente conhecimento fenomenológico para a construção dos cuidados integrais para além de psicoterapia vem ganhando mais força nos últimos anos. Quando eu digo ganhando mais força, eu quero dizer no mundo como um todo. Nisso, nosso país, a tradição brasileira é muito boa, isso é muito interessante. Eu que viajo bastante, tenho contato com a comunidade internacional, fico muito orgulhoso de ver como a tradição fenomenológica brasileira, na aplicação clínica, ela já é bastante robusta, ela já tem nomes bastante relevantes e tem camadas de gerações que se renovam, que se inspiram cada vez mais. Essa é uma das coisas, não é a única, e que o Brasil faz bem feito. Vou pegar. Então, vou explorar mais essa segunda onda, que parte do seguinte princípio. Como a gente
deve entender fenomenologicamente uma vivência alterada, de modo tal que essa compreensão instrua diretamente a clínica. Falando a mesma coisa de um jeito mais simplificado, como a gente pode recortar o olhar sobre a psicopatologia de modo que ele já esteja próximo da construção de estratégias clínicas. Se formos colocar num espectro a noção o uso de fenomenologia, num extremo do espectro, a fenomenologia psicológica e psicopatológica se mistura muito com a ensaística filosófica. E no outro espectro, no outro extremo, ela estaria mais próxima da aplicação clínica. A ideia desses conceitos é justamente olhar de um modo o mais aproximado possível da clínica, portanto, com menos interesses antropológicos, ontológicos, ou de extração ensaística ou de extração filosófica. Eu vou dar um exemplo desse uso a partir de duas concepções dialéticas, que são dialéticas antropológicas fenomenológicas, que são os conceitos de proporção antropológica e de dialética de decisão. Vai ser apenas ilustrado, vai ser telegráfico, mas eu posso apresentar para vocês esse artigo, onde está um pouquinho mais detalhado, que acabou de sair em 5 de agosto, então faz 3 semanas, nessa revista Psychopathology, que é uma revista científica especializada em psicopatologia, e onde estão essas ideias mais explicitadas. O artigo é de domínio público, então não precisa nem piratear, eu acho. Mas se precisar, a gente faz também. O conhecimento é público. Muito bem. Olhar para a compreensão de abuso de substâncias e a compreensão de vulnerabilidade para abuso de substâncias se centra em duas perspectivas, uma perspectiva de temporalidade, uma perspectiva de espacialidade. Na realidade, a gente poderia ver as mesmas coisas sobre outras perspectivas, mas o núcleo que me parece mais importante são esses dois aqui. A racional e a lógica disso é que, se você olhar a temporalidade, você se qualifica para enxergar a existência como transformação, como movimento, que é a função essencial do clínico. Para mim, o clínico é o cara que deve ver como a existência se move para ele conseguir auxiliar nesse movimento. Então, acima de tudo, a função de um clínico é a função de diagnóstico de situação temporal. Qual é a vulnerabilidade do abuso de substâncias ou quais são as alterações que acontecem diante de um uso de substâncias continuado e que seja nocivo para o desenvolvimento da biografia, para o desenvolvimento existencial? O centro da ideia, do ponto de vista temporal, é que a dimensão trinária da temporalidade, ou seja, presente, passado e futuro, ou outras palavras que a gente possa usar, às vezes retenção, proteção, uma dimensão de atualidade, que é calcada na percepção, como acontece agora, e duas dimensões virtuais. A dimensão de passado, que é a dimensão de sedimentação, e, portanto, aquilo que um dia foi atual, e a dimensão de futuro, ou seja, a dimensão de expectativa que necessariamente é virtual, que pode se atualizar. Os três se articulam necessariamente, é impossível que uma das dimensões ocorra sem as outras, salvo em casos patológicos, mas elas instituem aquilo que se chama uma proporção antropológica. Uma proporção antropológica, portanto, é um balanço necessário entre dimensões heterogêneas de uma condição de possibilidade. Essa definição um pouco pomposa serve para todas as condições de possibilidade. Espacialidade, temporalidade, corporeidade, identidade. Depende do que for usar. Estrutura pré-reflexiva, autonomia e assim por diante. Liberdade e assim por diante. Todos eles devem ser entendidos do ponto de vista de uma dialética, ou seja, de partes heterogêneas que se compõem. O que essa hiperpresentificação que aparece no abuso de substâncias determina? Uma existência que é exageradamente dada no presente,
ou seja, exageradamente integral em relação a si mesma, exageradamente homogênea em termos temporais, ela perde a capacidade de se ancorar, seja na própria representação de si mesmo no futuro, que faz com que a gente acorde todo dia e faça as mesmas coisas, seja naquilo que se sedimentou no tempo e que dá ancoragem, lastro para as dimensões da existência, principalmente via identidade. Isso faz com que a existência se torne uma nau à mercê das flutuações do presente. O presente é, por natureza, ser descolado das outras dimensões, instável. O que justifica, do ponto de vista de humor, as grandes flutuações de humor que são típicas dos abusos de substância. Lembrando que o contrário acontece também. Quem tem flutuação de humor muito grande, como transtorno bipolar, é altamente vulnerável a se encaixar no poder do uso das substâncias, que é justamente alterar o humor, para mais ou para menos. Essa desarticulação de tempo, portanto, também da tradição e da responsabilidade, leva a uma série de comportamentos que, do ponto de vista da ciência natural, do olhar ingênuo de mundo, podem ser chamados de comportamentos irrefletidos ou comportamentos irresponsáveis. Todos eles que acontecem junto com as baladas e que eu espero que não aconteça, André e amigas e amigos, na festa da sexta-feira. Que ela seja uma festa da sexta-feira que não seja uma ode à hiperpresentificação, e sim um monumento à responsabilidade existencial. Parece boa festa. Exatamente. Essa é a festa existencialista, é a festa grega por excelência. É a festa que todos aqui deveríamos reverenciar. Tá ok? Está gravado aí, né? Enfim. E a terceira determinação, que é mais importante aqui, é a dificuldade de fazer planos de vida. Plano de vida é o que há de mais complexo no humano, é o que depende integralmente da capacidade dessa insaturação humana, ou seja, da existência se determinar por um caminhar para aquilo que ainda não existe. Essa insaturação, que aparece na forma da virtualidade de futuro, é justamente que se compromete na hiperpresentificação. É uma pessoa que vive uma eterna festa da sexta-feira. O abusador de qualquer substância funciona assim, embora os efeitos regionais das substâncias sejam diferentes, o resultado líquido, o resultado existencial do ponto de vista temporal é esse. Como isso auxilia para a montagem da estratégia terapêutica? Mais uma vez, estratégia terapêutica e não psicoterapia. Psicoterapia como parte de uma estratégia terapêutica. Aqui pode entrar tudo, pode entrar grupo de autoajuda, pode entrar religião, pode entrar a ação do psiquiatra. Eu gosto de salientar sempre, o grande brilho da tradição fenomenológica em psicopatologia é a superação das diferenças regionais das atuações do clínico. Ou seja, para uma perspectiva psicopatológica fenomenológica, do ponto de vista existencial, não existe diferença substancial entre a ação do psiquiatra e a ação do psicólogo. Existe diferença sociológica. O mandato que a sociedade dá ao psiquiatra tem alguns limites e alguns deveres, e do psicólogo também. Em parte ele se sobrepõe, em parte não. Mas isso é uma decisão social, isso é um hábito da sociedade. A existência não quer saber disso. Ela quer saber de uma atividade clínica que pensa sempre e atua sempre sobre a existência de uma maneira integral. Eu brinco sempre que o fenomenólogo é um cara chato, porque ele, além de estragar a festa da sexta, ele supera as rivalidades parciais. Ele não serve para arrumar briga de categoria. Então, de certa maneira, a data de 27 de agosto também é aniversário dos psiquiatras, se vocês não se sentirem muito ofendidos com isso. Porque, exatamente, do ponto de vista fenomenológico, não faz sentido essa divisão. Porque a estratégia global, que pode ser feita, de novo, por qualquer um, ela passa por 3 ordens de racionalidade. A primeira, buscar reduzir a intensidade do presente. Reduzir a intensidade do presente, salvo se for esquizofrênico, significa, proporcionalmente, aumentar a dimensão de futuro ou aumentar a dimensão de passado. Funciona para alguns pacientes, para outros não, porque você não consegue reduzir.
Substituição das experiências de intensidade que são dadas exogenamente pelo uso de substâncias por experiências que sejam dadas endogenamente. Por exemplo, na festa de sexta-feira, em vez de beber como um romano decadente do fim do Império, ouvir a boa música, né, do nosso amigo Beto, que, inspirado, com certeza, pelas músicas do jazz, pode levantar todos numa grande sintonia que altere o estado de consciência. Estou brincando um pouco, mas essa é a função, sobretudo da arte, em preencher alguém que é intenso demais. Assim, é uma substituição muito saudável de alguma coisa que não seja tão lesivo, e lesivo não no sentido corporal, aqui pensando no sentido existencial sempre. Lesivo significa cada vez mais se descolar da capacidade de se desdobrar em 3 tempos. A grande função da arte é trazer intensidade que faz com que a existência se finque mais nas raízes que tem e se lance mais para diante. E, em terceiro lugar, que é um pouco o papel do clínico, esse é o papel mais chato que sobra para a gente, que é aumentar as dimensões de passado e futuro, que significa um pouco, muitas vezes, em abuso de substâncias, esse é o meu dia a dia, chamar a família para ficar enchendo o saco do cara, assim. Ou seja, alguém que está descolando demais da história da própria vida, precisa ter uma lógica clínica de apurar os apoios que tem na tradição. Tradição não no sentido conservador, mas tradição no sentido da identidade. É o motivo existencial que justifica porque tratamentos de abuso de substâncias precisam tanto de família. Não precisa de família para a família ficar cuidando. Invoca-se a família porque a família é o representante, quando não o próprio passado instaurado na existência. Essa é uma visão que a gente ainda não consegue defender com clareza. A gente ainda tem na nossa tradição uma visão um pouco justificada de família como algo que só vem quando não tem mais o que fazer na clínica, ou apelo a alguma coisa quando não está dando certo. No campo do abuso de substâncias, comunidade, lê-se família, grupos, significa muito ampliação da existência. E claro que é algo que é chamar a tradição, é chamar aquilo que já existe. Sempre tem alguma coisa de conservador, mas não é alguma coisa de careta, é alguma coisa de estabilizador da existência. Essas são as lógicas da tomada de decisão clínica do ponto de vista temporal que aparecem como consequência dessa visão da hiperpresentificação. Do ponto de vista espacial, o que importa é a ideia de plenitude antropológica. Espacialmente, abuso de substâncias ou a vulnerabilidade muito grande significa algo que é a doação ou a captura da existência pela plenitude. A plenitude é aquilo pelo qual alguma pessoa se perde no abuso de substâncias. A plenitude não precisa ser eufórica, ela não precisa ser centrífuga, como aparece mais em caso de álcool ou em caso de cocaína. Ela também pode ser uma plenitude centrípeta, vertical, como se dá na maior parte do tempo no caso dos abusos de maconha. Significa uma plenitude que é um mundo que não incomoda mais, é um mundo pleno, um mundo que aparece como indiferença em relação ao mundo. Então, há várias formas de atingir essa plenitude, mas a característica existencial dela é que, do ponto de vista espacial, a plenitude é uma supressão, e, portanto, a redução e, portanto, o empobrecimento da complexidade da experiência humana. A experiência humana dialética por natureza se substitui por uma experiência adialética de plenitude. Alguns exemplos disso aparecem, por exemplo, como o caso de agressividade com o uso de álcool. A gente podia pegar de maconha nem tanto, de cocaína, qualquer um deles. Mas o que é quando alguém bebe demais, isso não vai acontecer na sexta-feira, e tem um ato de violência? O embaçamento da percepção do outro como uma pessoa completa, em relação à qual a gente tem relações ambíguas. As nossas relações são ambíguas em relação aos outros. Há aspectos bons, aspectos moderados e aspectos ruins. Ou pelo menos quase todos os outros. Algumas pessoas eu só consigo sentir uma coisa, por exemplo. E no Brasil hoje tem sido fácil dar exemplo disso, mas eu não darei ele aqui.
onde você só experimenta uma coisa em relação a alguém. É uma simplificação que é muito perto da embriaguez. Então, são esses sentimentos totalizantes. O ódio é um deles. O ódio é um sentimento barato para a existência. Ele é uma glicose, assim, porque ele simplifica. Ele transforma no outro só como algo de ruim. Por isso a gente também tem que tomar cuidado se a gente odiar alguém no Brasil atual, porque não é possível que a mãe goste e, de fato, seja capaz de ver algo de bom que deve ter. Então, essa complexidade a gente não pode renunciar. E isso ocorre. Isso ocorre, por exemplo, na perda de cuidados sexuais, quando se altera a consciência. Da mesma maneira, o outro se transforma, e a vida se transforma, a existência se transforma num objeto de prazer total, e aí a noção de que há algo de complexo, que há uma ambiguidade entre prazer e risco, desaparece, substituído pela totalidade. A experiência de plenitude, ela justifica espacialmente, são vários exemplos possíveis, e ela convoca o clínico a algo muito interessante, cujo antecedente é dado no Gênesis da Bíblia, que é muito chato, e por isso a gente sabe, os que trabalhamos com abuso de substâncias, porque é tão difícil cuidar dessa população. Porque o que a gente faz é algo como retirar a pessoa de uma experiência paradisíaca. Se a gente entender o paraíso cristão, pré-cristão, né, da Bíblia, Gênesis, como uma experiência de totalidade, só existiu bem, mas assim, a experiência de pureza é isso que nosso paciente tem. E, portanto, fazer clínica é fazê-lo morder a maçã. Voltar para um mundo onde as pessoas se atritam, onde existem ambiguidades, onde existem incertezas, onde a gente sente dores com os outros que são os mesmos que nos dão prazeres. Nós queremos independência em relação aos outros que são os mesmos dos quais precisamos para os nossos projetos de vida. Toda essa ambiguidade desaparece. A lógica da clínica é a retomada do perspectivismo. Nesse sentido, também a gente pode dizer que a clínica fenomenológica ela é um pouco como a pintura cubista. Ela faz com que a figura humana apareça ao mesmo tempo sob várias perspectivas. E principalmente, e essa é a parte mais difícil, mas é a capital, a perspectiva múltipla na intersubjetividade. Em suma, a ideia de uma estratégia terapêutica que procura enfrentar o problema da plenitude antropológica espacial tem como função, do ponto de vista existencial, a retomada da capacidade de experimentar o mundo como algo partilhado. É um repartilhamento do mundo. Tem o dever de tentar reconduzir, auxiliar a recondução do paciente para a retomada de um mundo no qual exista proporcionalidade, dialética, indecisão, insaturação e dúvidas. Isso significa, do ponto de vista existencial, aquilo que na linguagem social a gente chama de reintegração social. Como isso opera no cotidiano? Para que se conduza uma clínica de proporções antropológicas, são necessários vários pequenos atos de dialéticas de decisão. A área de álcool e drogas é absolutamente a área da dialética da decisão. Onde isso fica mais claro é, por exemplo, na polêmica brasileira atual, inútil, até insensata, mas verdadeira, a briga entre redução de danos ou abstinência. Assim, a dialética da decisão significa qual é o valor, e no Brasil está bastante claro, então fica mais fácil de dizer, que guia as decisões que vamos fazer. A identificação fenomenológica de quais valores são declarados pelo paciente, e são os valores explícitos, ou são experimentados pré-reflexivamente pelo paciente, são os valores posicionais, é fundamental para que o clínico decida as propostas que deve fazer para os pacientes. Como eu disse agora há pouco, a grande questão do abuso de substâncias é um pouco da desconexão da experiência compartilhada.
E, portanto, recompartilhar, convocar os pares é fundamental para a tomada de decisão clínica. Isso significa que a lógica de um tratamento no abuso de substâncias é uma lógica do compartilhamento dos valores de mais de uma pessoa. Em geral, na maior parte da população, os valores de família e paciente. Mas, num país como o nosso, que existem muitas pessoas que não têm famílias e que moram nas ruas e usam substâncias nas ruas, esse é um compartilhamento mais difícil, que é esse que a gente vê nas discussões do dia a dia, entre os valores de um indivíduo e os valores da cultura como um todo. Não tem solução para isso. Lógico que tem encaminhamentos, eu tenho as minhas ideias, mas eu quero só apontar o que a gente, inevitavelmente, deve olhar quando pensa em auxiliar essas pessoas. Em conclusão, a fronteira psicopatológica em fenomenologia empurra a ênfase do conhecimento psicopatológico para um conhecimento psicopatológico que sirva como instrumento para a tomada de decisão clínica que vai além da psicoterapia, da clínica psiquiátrica ou da terapia ocupacional, do seja o que for. É um projeto existencial que tem como ramos as ações qualificadas destes profissionais todos. Isso faz com que a psicopatologia apareça como um instrumento central para a tomada de decisão clínica, que tem como raiz ou tem como medula a ideia de uma dialética entre valores pessoais e situação existencial das diversas dimensões existenciais, como temporalidade e espacialidade, que eu explorei aqui. Eu acho que é só isso. Tem meu e-mail. Obrigado, gente. Obrigado, meus pares de mesa. No tempo, né? Não, Queria agradecer ao professor Guilherme Messas. Vamos já dar prosseguimento para a fala do professor Beto Machado. Só relembrando o título dele, Intimidade e Serenidade, o deixar dizer como ressonância. Professor Beto. Tá legal o microfone aí, gente? Vocês me ouvem? Tá ok? Tá. Bom, agradecer o convite, né? Assim, descendo ali a rampa da PUC já me encheu os olhos de lágrima uma vez mais, né? É muito forte para mim estar aqui sempre. Eu sou um filho da PUC profundamente apaixonado por esse lugar. E não só por isso, mas principalmente por isso, estar aqui hoje foi muito importante e muito especial para mim, né? Ser lembrado pelos alunos, ser convidado para estar aqui é uma coisa que me toca muito, me deixa muito contente. Então, no primeiro momento, eu queria agradecer por ser lembrado. Bom, estar do lado do professor Guilherme aqui é um grande prazer, né? Um amigo, né? Assim, a gente assim, é uma dessas relações que eu sinto que não é mais próxima por falta de tempo, mas a gente tem aí uns anos para correr atrás disso. Gosto muito de ouvi-lo e assim, agora eu vou apresentar um texto que é assim estranho até que a gente possa chamar essas duas coisas de fenomenologia, né? Mas e duas formas muito interessantes e muito importantes, né? Como o tempo é curto, eu vou direto ao meu texto. Esse texto eu vou ler. Ele não é um texto assim técnico, ele é um exercício fenomenológico, né? Eu fui ali sentar na frente do meu computador, falar o que eu vou escrever. E aí, em vez de eu escrever, eu falei, bom, eu vou falar sobre esse processo e o texto vai surgindo dentro do meu processo de pensar o que eu vou escrever. Vocês vão entender no meio do caminho aqui, né? Mas, no final das contas, eu vou estar tratando daquilo que eu acho que é importante para a gente pensar manejo clínico, entre outras coisas, mas principalmente manejo clínico. O que eu falo para o paciente quando ele fala aquilo? O que a minha fala importa ou não importa? Por que eu falo isso e não aquilo? Quando, como, de que jeito? Eu vou tentar iluminar um pouco de pertinho a clínica, sem falar diretamente de clínica, falando de clínica. Bom, vamos lá. Pensando aqui, de frente para a tela em branco do monitor, no que escrever. Como acessar a quem me ouve para além da mera apreensão dos conteúdos específicos a serem ministrados? Como me conectar com o ouvinte ou o leitor de modo a nos encontrarmos, a sermos conduzidos juntos por um caminho fértil?
em qual o dizer que quer ser escutado, que precisa ser dito. Mas que pensar é esse que busca pelo encontro? Certamente não se trata do pensar calculador. Antes de qualquer coisa, um pensar que escuta, que se deixa demorar. Eu coloquei hífen, demorar, para dar um acento no morar do demorar. Não mais que de repente, do nada, dito aqui em sentido rigoroso, chega ao alívio. Não sou eu quem tem que produzir esse dizer, mas é a tela em branco do monitor que cabe me revelar o que nela precisa ser escrito. Eu apenas preciso, o que não é pouco, escutá-la e deixá-la ressoar em dizer. Como o arqueiro zen, que descendo lentamente o arco do céu em direção à terra, aguarda o chamado da flecha. Ele escuta a flecha. Quando ela solicita a sua liberação, ele a deixa ir. Ele não olha para o alvo, não há cálculo aqui. Em Carta sobre o Humanismo, Heidegger se refere ao humano contemporâneo como aquele que se comporta, cito, como se fosse o criador soberano da linguagem. A linguagem, no entanto, permanece soberana do homem. Quando essa relação de soberania se inverte, o homem decai numa estranha mania de produção. A linguagem torna-se meio de expressão. Na passagem acima, Heidegger está nos orientando quanto à possibilidade de uma outra relação com a linguagem, com o dizer e com o escutar, diferente de seu uso cotidiano como meio de expressão. Ele está propondo que permaneçamos no campo mesmo onde o dizer emerge. Aqui, ele já não é meio de expressão, ele já não é meio ou expressão de coisa alguma. Não pode ser mais compreendido como fruto do desejo de dizer de um sujeito autônomo em seu livre-arbítrio. Mas é um dizer que é ressonância, que precisa ser mais originariamente escutado para poder ressoar em dizer. Tal escutar deixar dizer, portanto, não pode ser previsível, controlável, algo que Heidegger reitera ao afirmar sobre o humano que quanto mais aberto e preparado para acolher o inesperado é o seu dizer, com maior pureza ele entrega o que se diz ao parecer daquele que o escuta com dedicação, e maior a distância que separa o seu dizer da simples proposição, esta sobre a qual tanto se debate, seja no tocante à sua adequação ou à sua inadequação. Uma vez mais, podemos perceber Heidegger diferenciando modos de uso da linguagem. A proposição, que ao ser enunciada é avaliada no tocante à sua adequação, e o dizer que acolhe o inesperado. Esse outro uso da linguagem, na qual nos apropriamos na mesma medida em que nos deixamos tomar por ela, esse escutar deixar dizer é central para pensarmos o cuidado com o outro no contexto do trabalho do psicólogo. A escuta e o dizer clínicos, tão característico do psicólogo, não podem jamais se resumir à aplicação técnica de conceitos aprendidos. Se considerarmos o impacto dessa posição na reflexão acerca do método clínico, se a levarmos às últimas consequências, ficará claro que é revolucionário. O processo clínico já não mais pode ser controlado pelo saber técnico do cuitador, que rompe completamente com a concepção tradicional de tratamento. Não seria irresponsável propor um método clínico que não ofereça nenhuma garantia quanto à sua eficácia, nem ao menos quanto à natureza e à extensão do seu impacto, seus possíveis desdobramentos? O dizer que acolhe o inesperado entrega com mais pureza o que se diz a quem escuta com dedicação. Assim descreve o filósofo na passagem supracitada. Radicalmente, Heidegger está afirmando que apenas pode dizer algo a fala que se faz fala no dizer. Essa é a fala do clínico. Vejamos. Não é porque eu não retenho o controle sobre o meu conhecimento que deixo de tê-lo. O que acontece é que a articulação entre as orientações advindas da situação a cada vez atual e única e as advindas do meu conhecimento prévio não é mais controlada pelo pensamento calculador, mas orientada pela própria constituição intencional do ser aí, pré-reflexivamente. Aqui está o campo da ideia, intuição, inspiração, insight. Heidegger descreve esse momento constituinte do Dasein em Ser e Tempo com o termo interpretação, o termo técnico interpretação, que não quer dizer interpretação tal como a gente usa na linguagem coloquial. Para que possamos reconstruir em linhas gerais essa noção, é importante termos claro
que trata-se aqui de um tratamento filosófico do termo que tem pouca relação com seu uso coloquial. No contexto em que Heidegger o usa, interpretação é um movimento pré-reflexivo. Consideremos o nosso exemplo uma vez mais. Estou na frente da tela do computador pensando no que escrever. Demorando-me na tela, ela me diz o que nela precisa ser escrito. O que está em jogo nesse demorar? De onde vem isso que precisa ser escrito? E por que é isso e não outra coisa? Isso não está vago, afinal? Heidegger define a interpretação como o âmbito de onde provém nossas possibilidades. Algo que é involuntário, mais originário que a nossa experiência existencial cotidiana enquanto eu que deseja, reflete, escolhe. Isso é mais simples do que parece. Hoje, pela manhã, pensei que poderia escrever e vim para a frente do computador. Por que pensei nessa e não em outra atividade? Eu podia querer ler, eu podia querer fazer outra coisa. Eu não decidi querer escrever hoje. Quando eu acordei, o querer me tomou. A escrita me solicitou. E eu, que me encontrava livre para corresponder ou não a esse apelo, decidi por vir. Mas será que eu poderia escolher não querer mais isso? Querer outra coisa? Aqui estamos mais próximos do cerne de nossa questão. Eu não tenho controle sobre o meu querer ou não querer mais. Tenho, de início na maioria das vezes, liberdade para não corresponder àquilo que eu quero, ou mesmo para corresponder àquilo que não quero, se isso fizer sentido para mim. Mas eu não tenho poder sobre o meu querer. Ontologicamente, a interpretação é o existenciário que descreve o modo como se dá a gênese das nossas possibilidades, compreendidas como aquilo que a cada vez nos surge como possível, nos solicita. Nesse sentido, quando nos referimos ao escutar deixar dizer, isso que eu escuto tem uma relação direta com as possibilidades que são abertas para mim pela interpretação, como aquilo que me solicita, que aparece para mim. Quando, portanto, em nosso trabalho clínico, no cuidado com o outro, ao escutar deixar dizer no encontro, algo me vem como o que deve ser dito. Isso é fruto dessa estrutura ontológica pré-reflexiva chamada interpretação. Ou seja, de todas as possibilidades que poderiam ser abertas por mim, advindas do meu horizonte compreensivo, do horizonte compreensivo a partir do qual minha existência se orienta, a interpretação articulou esse dizer e não outro. Importante ter claro, porém, que a interpretação, de início e na maioria das vezes, não abre para nós apenas uma possibilidade existencial a cada vez. Nossa experiência cotidiana é marcada por nos orientarmos por uma gama de possibilidades existenciais, dentre as quais podemos corresponder de diferentes maneiras. Acordo de manhã, sinto vontade de escrever, mas sinto também vontade de dormir mais, de fazer outras coisas. Dentre essas possibilidades que me solicitam, ou seja, que foram articuladas pela interpretação pré-reflexivamente, para que aparecessem para mim como coisas ou atividades que me solicitam, eu optei por corresponder ao chamado do escrever. No caso do encontro clínico, aparece algo similar, já que nem tudo que sou solicitado ao dizer, eu devo deixar ser dito no meu trabalho com o meu paciente. Nesse momento, chegamos ao ponto central dessa discussão. Ficou claro que é preciso que saibamos distinguir, de modo metodologicamente rigoroso, dentre tudo aquilo que me solicita no encontro, como acessar um escutar dizer que precisa ganhar voz. Como Heidegger disse em seu célebre texto, A Questão da Técnica, o que é meramente correto ainda não é verdadeiro. Nosso problema, finalmente, encontra-se claramente exposto diante de nós. Não cabe aqui, uma vez mais, o pensamento calculador. Se não cabe aqui, uma vez mais, o pensamento calculador, como podemos saber de modo rigoroso, de tudo que passa na nossa cabeça na relação com o nosso paciente, o que devemos deixar ressoar e de que modo isso deve ser feito e em que medida? O caminho metodológico que proponho para migrarmos da correção em direção à verdade como aletheia já foi apontado no corpo desse texto. Trata-se do demorar-se. Na maioria das vezes, ideias muito recentes, frescas, ainda não se encontram em um estado intuitivo pouco elaborado. É preciso, por vezes, deixar que tal pensamento ressoe até que ele se aproxime de sua forma essencial, para que se possa ser posto em liberdade. Heidegger nos diz em sua conferência intitulada Serenidade: o pensamento que medita exige, por vezes, um grande esforço. Requer um treino demorado. Carece de cuidados ainda mais delicados do que qualquer outro verdadeiro ofício. Contudo, tal como o lavrador, também tem que aguardar que a semente desponte e amadureça. Um pouco mais à frente no texto, ele reitera: não precisamos, portanto, de modo algum nos elevarmos às regiões superiores quando refletimos.
Basta demorarmos-nos junto ao que está perto e meditarmos sobre o que está mais próximo, aquilo que diz respeito a cada um de nós, aqui e agora, nesse pedaço de terra natal, agora, na presente hora universal. Fim de citação. Serenidade para com as coisas e abertura para o mistério. Desse modo, Heidegger propõe que resistamos ao poder sedutor do pensamento calculador. Gelassenheit, serenidade, é um dizer sim e não para as coisas, no sentido de podemos nos orientar pela familiaridade com elas, sem nos deixarmos iludir pela promessa de tranquilização que nelas ressoa. Nada, nem ninguém pode me substituir na minha tarefa de lidar com minha própria condição de existente. As coisas podem atenuar o peso dessa tarefa, as pessoas podem me acompanhar nela, mas nada pode me retirar dessa tarefa sem levar junto minha humanidade. Para concluir meu argumento nessa conferência, resta ainda uma questão. É preciso explicitar devidamente de que modo a intimidade e a serenidade se articulam. Tal como veremos, um termo central que nos acompanhou durante toda a exposição, mas que ainda não havia sido definido, pode agora ganhar a sua explicitação. Refiro-me aqui à noção fundamental de morada. Minha tese de doutorado é Intimidade como método clínico, ensaio de fundamentação para uma psicoterapia fenomenológica hermenêutica, proponho como forma de aproximação do fenômeno da morada uma articulação entre noções heideggerianas a que intitulei familiaridade própria. Com essa noção, pretendo iluminar um aspecto da ontologia que foi pouco explorado na tradição de leitura da obra de Heidegger. Trata-se de pensar o ser em propriedade a partir do existenciário ser com, como ser com próprio. O exercício fenomenológico que levei a cabo em minha tese me levou a duas perspectivas ontológicas profundamente interrelacionadas de determinação desse fenômeno: intimidade e morada. A questão da morada na tradição foi amplamente associada com a noção de espaço, no sentido da compreensão de morada como lugar, e este como estruturado fundamentalmente a partir da espacialidade. Minha proposta é iluminarmos a questão da constituição do lugar a partir do ser com, e não do serem. Dito de modo mais amplo, abordar o fenômeno da abertura de mundo em seu caráter espacializante, temporalizante, corporificador, afetivo, etc., a partir da perspectiva do ser com. É importante salientar aqui, uma vez mais, que o Dasein é um fenômeno único, e quando descrevemos a partir de uma de suas perspectivas, com vistas a iluminar determinados aspectos do seu modo de ser, temos de ter sempre em vista que estamos nos mantendo em terreno ontológico, ou seja, não estamos nos referindo a aspectos situacionais ou ocasionais, mas àquilo sem o qual existir não pode se dar tal como se dá. Quer dizer, eu estou olhando por aqui, mas isso não quer dizer que eu estou desconsiderando outros existenciais, enfim. Nossa questão, portanto, não é a mesma de Heidegger quando ele pergunta por que não há o ente, por que há o ente e não antes o nada, mas a de Hannah Arendt, quando questiona no epílogo de A Promessa da Política por que há antes alguém e não antes ninguém. Com o modo de ser com íntimo, dotado do caráter de morada, pretendo iluminar o fenômeno do estar propriamente acompanhado. Não apenas acompanhado para isso ou aquilo, como este ou aquele, mas antes, acompanhado em meio à condição de existente. Se, por um lado, esse modo de ser com implica em poder angustiar-se com, caso a angústia se apresente, por outro, não necessariamente, nem mesmo frequentemente, a angústia precisa aqui se manifestar. Prontidão para angustiar-se é diferente de angustiar-se. Meu argumento é de que há uma familiaridade de outra ordem aqui, não mais constituída a partir do asseguramento, tranquilização, fuga de si, mas no estar plenamente acompanhado em meu ser fundamentalmente finito e indeterminado, ou seja, em minha condição de existente enquanto Dasein. Morada enquanto familiaridade própria, portanto, tem pouco a ver com habitar empiricamente um espaço físico, ao mesmo tempo, também não é algo conquistado pela mera absorção nas orientações medianas do mundo cotidiano, como esquecimento de si. Antes disso, mais fundamental e originariamente, a morada precisa se constituir enquanto ambiente, no sentido winnicottiano. Ambiente, o winnicottiano, ele é um ambiente ser com, ele não é um ambiente serem. Algo que depende da sustentação de um gesto fundamental de cuidado, de demorar-se junto a, de amor por, e por que não? Aqui me refiro como modo íntimo de ser com.
Era esse o texto. Obrigado. Muito obrigado, Beto. Vamos fazer uma rodada de perguntas. Vamos juntar umas 3 ou 4 e a gente faz para os palestrantes. Quem dá mais? É esse que tá bom? Não tenho nem ideia. Testando. É esse aqui. Quem levantou a mão? Boa noite, obrigada pela presença de vocês, pela palestra. Eu queria pedir para o Guilherme Messa falar um pouquinho mais sobre a ligação entre a psicopatologia e a fenomenologia. Falar um pouquinho mais desse modo de cuidar na questão psicopatológica. Papel aí. Rouba aquele da André. Sim, tem. Alguém levantou a mão para lá, né? Oi, Jardim. Queria fazer uma pergunta para o Guilherme Messas. Tem um texto do Russell, ao final da sua obra, A Fenomenologia da Consciência Interna do Tempo, que ele, quando ele tematiza a temporalidade, ele pega 2 categorias, que ele chama de retenção e propensão. E o fundamental dessas categorias é que ele rompe com a noção tripartícia do tempo, né? De passado, presente e futuro. De modo que sempre temos referências anteriores para que algo apareça quanto algo, da mesma forma que é algo que se projeta em relação a esse sentido. E tendo em vista essas categorias, eu queria que você explicasse melhor, acho que eu não consegui entender direito, o conceito de hiperpresentificação. É esse o conceito, né? O termo. Essa é a minha pergunta. Bom, vamos para essa primeira rodada então, professor? Vamos lá? Obrigado pela pergunta. Como você chama? Eu não consegui ouvir. Kelly? Ok. Tem uma vogal aberta talvez pudesse explicar um pouquinho mais que coisa você gostaria que eu dissesse. Que eu faço com todo prazer. Que como ficou um pouco aberto para não falar coisas que você não está interessado em ouvir. Tá. O Beto está sugerindo, talvez, situar mais a psicopatologia nas diferenças com a psicopatologia fenomenológica, na tradicional, nessa linha, assim? Então, eu vou tentar um pouco historicamente, se eu estiver errando demais, você me guia aí. Se a gente olhar a história de psicopatologia, a psicopatologia começa no Jaspers, começa como descrição de estados subjetivos. Descrição de estados subjetivos é ainda, e, portanto, também e também da versão exterior disso, que são os comportamentos, é um pouco o que se define majoritariamente como o padrão da compreensão de transtorno mental. O que a psicopatologia fenomenológica, no sentido estrito, faz é ultrapassar a dimensão da experiência subjetiva e olhar a ossatura disso, olhar as condições de possibilidade da experiência subjetiva. Portanto,
ela é um conhecimento, é uma subespecialidade do campo psicopatologia, que tem como objetivo último algo que é condições de possibilidade. Um pouco as categorias que o Beto estava usando aí. Se a gente pudesse usar uma metáfora do corpo, a psicopatologia fenomenológica faz a ressonância magnética da experiência subjetiva. Faz o ultrassom da experiência subjetiva. Ele ultrapassa aquilo que é visto diretamente ou que é experimentado e tenta compreender essas estruturas que possibilitam a constituição da existência. Para exemplificar, classicamente, majoritariamente, esquizofrenia é, por exemplo, pegar um aqui, delírio. Delírio faz parte de esquizofrenia. Vamos pegar algo bem simples assim. Qual é a definição de delírio? A definição de delírio é uma ideia ou uma representação não compartilhada com a sociedade, não compartilhada com a cultura, irremovível, ou seja, não pode ser convencido do contrário, e que seja imponha-se à mente. É a descrição de uma ideia alterada, uma patologia da ideia. Essa é a psicopatologia descritiva, que é majoritária. Você pode entender delírio também como, por exemplo, um mecanismo de defesa contra o que você quiser, um trauma, etc. Um modelo psicodinâmico que faz do delírio um epifenômeno de um fenômeno fundamental que é uma dinâmica psíquica. Ou imaginar que esse seja um modelo psicanalítico clássico. Eu não estou atualizado em psicanálise, então me perdoem aí. Estou forçando como exemplo. No modelo psicopatologia fenomenológica, desde o Binswanger, da década de 40, o que delírio passa a ser? Delírio passa a ser, primeiro, algo irrelevante para a noção de esquizofrenia. Delírio é vou usar uma palavra aqui metafórica, uma cicatriz da condição de possibilidade e temporalidade. Então, não é que o delírio toma como uma ideia patológica a consciência, mas sim como a existência paralisa-se, ela é incapaz de se temporalizar, essa incapacidade da temporalidade constituir-se aparece na consciência como algo fixo. Essa fixação é o delírio. Então, mesma coisa também, a psicose melancólica, a psicose de culpa, ela é uma psicose na qual a existência para de se guiar por uma futuração e passa a ser tomada por uma excessiva identidade. É a interpretação do Tellenbach, é a interpretação do pós-guerra. Essa excessiva identidade faz com que o peso da responsabilidade na consciência seja grande demais. A experiência que aparece do ponto de vista subjetivo é a experiência de culpa. Então, a culpa não é fruto, não é uma experiência descritiva de alguma coisa pela qual eu me sinto responsável. A culpa não é, no modelo psicodinâmico inconsciente, a volta de um recalcado. A culpa é a expressão de uma hiperidentidade na existência. Então, o que o psicopatologista fenomenólogo identifica é exatamente essa condição de possibilidade. Temporalidade, espacialidade, identidade, intersubjetividade e corporeidade. Lógico que na aplicação disso, as coisas podem parecer um pouco difíceis, mas é a ultrapassagem da psicopatologia como descrição de comportamento. Acho que esse é o coração da psicopatologia fenomenológica. Que também liga, se você não estiver satisfeita, eu volto depois, com a questão do Jordi. Husserl, na Ideias para a Consciência Íntima do Tempo, pensa o tempo ainda aquele Husserl da consciência, não é o Husserl do mundo vivido, do Lebenswelt do final. Pensa a consciência como um campo que é retido e um campo para o qual que é prometido, por assim dizer. A metáfora que ele usa é a metáfora da melodia. É a metáfora da melodia. Então, é aquilo que o Thomas Fuchs chama depois de temporalidade implícita, é uma temporalidade que não é consciente, mas que é dada na consciência.
e eu acho que essa é uma grande coisa que nós devemos ao Heidegger daí para frente, é a ideia que existem algumas condições de possibilidade que são fora da consciência, são condicionantes da, exatamente, são pré-reflexivas. E aí eu entendo aqui esse modelo hiperpresentificação é pré-reflexivo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar um exemplo que é muito típico dos abusadores de cocaína. Quando eu sonho, quando eu imagino que daqui a 2 horas tem um jogo do Palmeiras que eu não vou poder assistir porque eu vou estar em outro lugar, eu posso ter uma expectativa disso. Alguns terem mais, outros terem menos. Isso está dado numa coisa que chama-se não presente. É uma virtualidade. Como que eu sei que é uma virtualidade? Porque ele aparece tenuamente na minha existência. Isso acontece porque eu estou imerso temporalmente no contato com vocês. Não sei se a recíproca é verdadeira, mas eu estou imerso. Então, isso faz com que eu esteja num presente que é todo imerso na intersubjetividade e, portanto, todo enraizado existencialmente no intersubjetivo. Eu não estou louco nesse momento e nem vocês. O que o abusador de substância faz? Ele pode ter a mesma representação de um futuro. Vamos imaginar uma coisa, ele quer ser empresário. Só que esse quer ser, que é dado na virtualidade daquilo que ainda não é, aparece na existência porque ela é pré-reflexivamente hiperpresente numa forma presente. Ou seja, ele experimenta como se ele já fosse. Isso que explica por que abusador tem tanto projeto de vida muito vibrante que não dura 3 dias. Porque justamente o projeto é vivido muito como fato realizado. O maníaco funciona assim também. Há uma identidade existencial antropológica entre a hipomania e o abuso de substância. Existe uma atualização, um dimensionamento presente, uma absorção da intensidade do presente em detrimento da virtualidade projetiva, daquilo que eu chamei aqui como condição de possibilidade e futuro. O que a gente olha, portanto? O que a gente olha não é tanto a linguagem, e aqui que eu rosno um pouco sempre os meus amicíssimos heideggerianos. O psicopatologista fenomenólogo ele tem a linguagem como instrumento. As condições de possibilidade, isso também é do Heidegger, está escrito isso no Heidegger, se a gente ler com atenção. O Heidegger, no fim da vida, que ficou muito na linguagem, ficava na montanha, lá estava muito aposentado. Vou pegar o primeiro Heidegger, o Ser o Tempo, que é o grande Heidegger, no meu modo de ver, modestamente, não sou especialista nisso, para a psicopatologia. O grande Heidegger para a psicopatologia ainda é o Heidegger do Ser e Tempo. E mostra bem isso. A linguagem, se bem que tem lá a linguagem. Diga, Jorge. Ela é quebrada. Né? No abusador, ela é abandonada. É o cara que não aparece para trabalhar. Então, a ideia da identidade como continuidade, que é pré-reflexiva, que tem como expressão na consciência a noção de responsabilidade. Você vai fazer a sua coisa amanhã porque você tem uma noção de responsabilidade, eu também. Mas essa noção é secundária. Fundamentalmente, isso aparece porque é dado na consciência essa questão para a gente. Ela vem pré-reflexivo. Ela vem pré-reflexivamente. Essa pré-reflexividade que faz com que amanhã você continue sendo psicólogo, essa é pré-reflexiva, é essa que está indicando a sustentação da existência no tempo, que é na identidade profissional. Essa que é perdida no abusador. Então ele cheira hoje de noite e amanhã não aparece para trabalhar. Esvaneceu-se a retenção na experiência da identidade profissional, por exemplo, que pode ser familiar, pode ser o que for. É estroboscópica a experiência. Isso, estou falando com 0 de psicose. Na psicose isso fica mais grave ainda. Eu estou considerando os abusos de substâncias nesse grau. Assim. Temos um pouco mais de tempo? Temos mais um pouco de tempo? Sim, deixa eu ver os Beto. Miguel, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Som. Está liberado. Então, Beto, muita poesia me veio à medida que eu estava te ouvindo.
né? Tua fala é poética. Mas o que ficou para mim foi uma poesia de um monge budista, e que eu acho que tem a ver com o Sercon. E queria que você falasse um pouco sobre isso. A poesia é um haikai, né? São 3 versos. Fala assim: sobre o muro, uma larga estrada, um gato passeia. Se o escritor não fosse capaz de entrar na pele desse gato, ele jamais saberia que o muro é uma larga estrada. O que você acha que isso tem a ver com o Sercon? 5 pontos. Vamos lá. Só para a gente tentar emendar para ser mais rápido, alguém tem outra questão para fazer? A gente já coloca na mesa ou não? Vamos lá, Pablo. Obrigado pela fala de vocês. E eu gostaria de saber do Messas, se existe, ou se pode compartilhar com a gente alguma forma, qual é a técnica que se usa, se pode se dizer assim, para trazer o passado e o futuro dessa noção de temporalidade do abusador que você comentou aí. De que maneira se faz isso? Queria falar para o Beto também, se ele pudesse falar um pouco mais, eu não sei se o termo é esse, mas que ficou para mim é familiaridade própria. Como é que é isso? Principalmente tentando relacionar com o que o Miguel falou no Sercon e na psicoterapia. Mais alguém? Vou devolver para a mesa, então. Bom, vamos começar pelo Beto e a gente termina com o Messas, então? Não, responde aí, Beto, as duas. Deixa eu te ouvir. Vamos lá. Alô, funcionando? Ok? Bom, primeiro agradecer os anos de cuidado e a pergunta, né? Haikai, né? Então eu vou fazer o meu caminho aqui, né? O que eu experimentei nesse haikai, né? E, primeiro, gato não é gato, muro não é muro, estrada não é estrada, e claro que é estrada, é gato e é muro, mas não no sentido empírico, né? Então, para mim, sempre que eu penso numa estrada, eu considero, de fato, o caminho, a jornada, né? E o quanto que essa jornada, de certa maneira, se abre para o gato, né? E eu, daqui, olhando para o muro de fora, nunca vou conseguir entender o que o gato experimenta na estrada. Quer dizer, de certa maneira, eu preciso estar com o gato para que o gato me mostre que aquele meio fio que para mim pode ser estreito, para ele é todo um caminho, toda uma possibilidade. Mas vamos lá brincar um pouco com esse exemplo para responder a outra pergunta e juntar um pouco com aquele do Juliano Peçanha, né, o haikai do Juliano Peçanha, que é a ideia de uma certa... Ele dá um exemplo de um meio-fio, de uma estrada, né, onde você tem, de certa maneira, 2 abismos, um de cada lado, né, o abismo neurótico, de certa maneira, o abismo do enrijecimento, e, por outro lado, o abismo da dissolução, né, e que a vida, de certa maneira, seria uma espécie de caminhar numa estrada entre o enrijecer e o dissolver, né, transitar, de certa maneira, nesse meio-fio, né. Ou mesmo de uma estação de trem, um outro melhor ainda do Juliano, que é a estação de trem, né? Tem uma estação de trem, do trem que vai chegar o trem da morte, ele apita antes de chegar, e aí tem umas pessoas que ficam ali na estação achando que estão ouvindo o apito, né? Acho que vai chegar o trem, acho que o trem está vindo, né? E tem um povo que fica na cafeteria ali, né? Conversando. Né? As pessoas da estação, elas têm vontade de chacoalhar as pessoas da cafeteria, falar, como que você consegue? O trem, né? E a pessoa fala, não, calma, o trem apita, fica tranquilo, né? Ele vai apitar quando ele vier, né? Então,
rompendo um pouco com esse exemplo do Juliano, que eu acho que é uma leitura pobre, até num certo sentido, de Ser e Tempo, né? Porque a ideia aqui, que aqui é uma leitura pobre de Ser e Tempo, é de que tranquilo só está quem está sedimentado, né? E que, portanto, o próprio está sempre angustiado, né? O próprio, assim, ou ele é um momento, uma coisa que passa rápido, mas tem alguma coisa... tem que atravessar por uma tonalidade afetiva fundamental e passar por um processo de singularização. Quer dizer, isso é uma coisa, né, que para mim sempre foi estranha no Heidegger. Né, como se você tivesse uma espécie de on e off. Assim, né? Você é impróprio, de repente você é próprio, aí você cai no impróprio. Né? Então já faz um tempo que eu venho pensando isso em termos de Dimmer. Né? Como se você pudesse se apropriar mais, se apropriar menos, seu tecido fático esboroa, e você... Depois você vem para cá... Como é que é? Então. Né, eu acho que seria melhor explicitado se o Heidegger falasse dessa maneira. Demorou 40 anos, no final ele falou. Né? Enfim. Então, num certo sentido, familiaridade própria tem a ver com ser indeterminado e finito com. Sabe, não dá para ser indeterminado e finito só. Assim, ou você, se você está só, você vai se sedimentar, você vai ter que neurotizar, encortar, você vai ter que achar outras formas de se agarrar à sua existência de uma certa maneira. Não é só no sentido binswangeriano, não é só no sentido da impossibilidade de compartilhamento, quando você está estranho, quando você está esquisito ali. Né? Mas não, assim, já faz algum tempo que o Casanova vem trazendo para a gente essa ideia de que estranhamento não é ruim. Né? Que estranhamento só é uma coisa ruim na sociedade da sedimentação, na sociedade do controle. Né? Mas que você poder estar em contato com a tua condição, poder angustiar-se, e aí poder angustiar-se não é angustiar-se, mas é afeiçoar-se à sua condição ao modo de que, se a angústia vier, você esteja preparado para dar morada para ela. Né? Então, intimidade, nesse sentido, ser com o próprio, significa dar lugar para o outro enquanto ser aí. E não exigir do outro que ele se positive para que ele possa caminhar ao meu lado. Né? Como se ele precisasse se manter em pé para a gente caminhar junto, num certo sentido, se manter entificado, se manter positivo, se manter com todas essas ideias de sucesso, enfim. Né? O amigo íntimo é aquele que pode fracassar, falhar, se angustiar, se dissolver, e você não vai embora. Você fica ali com ele. Né? É isso que é dar morada. Né? Dar morada é poder angustiar-se com. Então eu estou chegando a pensar aqui singularização como um processo dual ou grupal, e não mais a singularização como um processo necessariamente na chave singular. Né? Assim, uma relação própria, nós podemos caminhar juntos o fardo existencial que é o nosso, juntos. Nesse sentido, eu sou um terapeuta tão angustiado quanto o meu paciente, tão defeituoso quanto ele, tão problemático quanto ele, nesse sentido, e é preciso que eu seja. Né? E aqui tem uma certa crítica a um certo tipo de terapeuta templo do cuidado, da serenidade, que está sempre ali postado numa situação de amor e plenitude, disponibilidade. Eu acho que isso dificulta a intimidade. Eu preciso que o meu terapeuta seja falho. Eu preciso que ele se angustie comigo. Eu preciso que ele se perca comigo. Eu só me encontro se eu me perder. E não é assim, eu vou criar um ambiente para que meu paciente se perca e depois ele se encontre e eu fico aqui como uma espécie de boia salva-vidas estável. Não, você vai junto. Né? Então, a formação de um Daseinsanalista é alguém que tem que suportar a fritura mesmo, sabe? Tem que suportar a angústia, tem que conseguir se angustiar. Se você não estiver conseguindo, se estiver num momento da sua vida onde isso não é possível, cara, tira férias, sabe? Porque você vai fazer terapia de qualidade ruim. Né? Isso acontece com todos nós. Tem momentos onde a gente não está muito afeiçoado à nossa condição. Né? A gente queria que ela fosse outra. Né?
Aí fica mais difícil você poder oferecer esse SERCOM próprio, né? Então, quando alguém fala, pô, estou muito mal, vai depressivo lá, estou muito mal, e você fala, pô, realmente eu estou vendo que você está muito mal, isso não pode ser da boca para fora. Não pode ser, não, realmente, estou vendo, aí está mal, tal. Não, você tem que ir até lá, e ele tem que saber que você está lá fritando com ele a fritura dele ali. Ele tem que se sentir acompanhado ali. Não é? Se vocês quiserem um exemplo hollywoodiano, besta, tosco e romântico para isso, tem um filme do Robin Williams que chama Amor Além da Vida. É um filme que o cara entra numa pintura renascentista para buscar a mulher que se matou, né, e vai atravessando até o Hades, e ele encontra ela ali num lugar, que é um lugar muito frio e solitário, que é uma espécie de purgatório dos suicidas, e ela não enxerga ele, ela não consegue ver ele, ela não consegue olhar para ele, ele está lá chacoalhando ela, e ela, não, eu tenho que fazer isso, está dentro do inferno pessoal dela, né? E aí, enfim, essa é a parte hollywoodiana, ele vai ficando com frio, ele vai paralisando, ele vai percebendo que ele vai morrer, que ele nunca mais vai sair de lá e que ele vai ficar eternamente do lado dela sem nunca ver ela nunca vê ele, e ainda assim ele escolhe ficar. E aí ela enxerga ele. Né? A hora que ele faz o sacrifício, a hora que ele fala, eu fico, ela vê. Ela vê, e aí Hollywood, eles voltam, renascem, são felizes para sempre, e tal, tudo do jeito que a gente gosta. Né? Mas o interessante, a metáfora aí significa ir para o purgatório e ficar junto com o purgatório lá, mas não é o purgatório dela, é o nosso. Eu sei direitinho que purgatório é aquele ali, cara. Eu sei exatamente o que aquela pessoa está experimentando. Né? Posso não ter familiaridade com o modo como ela faz isso, a perspectiva que ela tinha, mas a tonalidade eu sei direitinho. Né? Aí todo mundo sabe o que é angústia, né? Assim... sem falar, né? Apanhei um pouco do Miguel, depois eu vou conversar com ele lá sobre o Haikai, mas foi o que foi possível de responder. Pois é. Todo acesso que a gente tem a outro é dado na intersubjetividade. Nem conseguiria ser de outra maneira. Acho que o grande desafio clínico em abusador de substância é justamente experimentar, compreender a partir da intersubjetividade o quanto a relação intersubjetiva é capaz de dar uma fundamentação que seja mais para frente ou mais para trás. Palavras mais clínicas, o quanto você consegue sentir nos primeiros contatos se o paciente volta ou não. Quem trabalha na área de álcool e droga sabe que é o maior sumidor que tem é o paciente abusador, porque ele não sedimenta. Então, a intersubjetividade não ancora. Isso é um gravíssimo problema. Mais difícil nesse sentido do que o problema de psicose, onde tem fratura de intersubjetividade. Hiperpresentificação é pior do que psicose na condução. Futura imaginação. Futura representação. O grande problema é quando você também sente no contato que esse futuro que aparece, a representação de si mesmo, ele é muito presentificado, ele é muito intenso, ele é muito prazeroso, porque isso indica que aquilo que você está montando com ele, que se dirige ao futuro, não vai funcionar direito. Eu acho que o desafio é justamente descobrir isso rapidamente. Se você sente que o paciente começa a voltar, ou seja, ele é capaz de reter a temporalização da relação, ou ele consegue, com os projetos que você monta semana a semana, ir entregando para si mesmo os passos, ou seja, ele é capaz de futurar-se, eu acho que dá para segurar na relação terapêutica. Ou seja, pré-reflexivamente, o contato reativa as 3 dimensões de tempo. A gente não escolhe isso, a gente observa isso. O grande problema é que, com frequência, isso não acontece. E aí, para responder o que você perguntou, o que fazer, não tem o que fazer. Aí é o trabalho de clínico de álcool e drogas, é no telefone, cara. Assim, abusador de álcool e drogas, eu já aviso no começo. Aqui funciona melhor se a gente tiver um triângulo. Tem mais resultados se você autorizar alguém a ser o responsável por tratar. Estou falando de adulto, marmanjo, uma manja. Porque a gente já sabe que não opera isso muito. Agora, tem as técnicas que estão se tentando atualmente, como mindfulness, são coisas que, por uma certa entrada no presente maior, permitiria um assentamento maior na temporalidade. São coisas que se faz, mas, em geral, esse é um campo muito difícil de se conseguir esse tipo de efeito, se não for o mais difícil.
Bom, gente, vou encerrando a mesa aqui. Queria agradecer muito a presença do professor Guilherme Messas por aceitar esse convite tão prontamente, o professor Beto Machado, uma vez mais. Acho que é muito importante afirmar que vocês estão aqui porque vocês querem, no fim das contas, porque a gente não paga nada para vocês. Então é gostoso ver vocês terem essa dedicação. Não vai ser esse ano, talvez a próxima gestão, mas aí já não é comigo. Pessoal, muito obrigado pela presença. A gente vai se encontrando aí durante a semana. Quem quer o certificado, o computador à esquerda aqui, direita de vocês que estão na plateia. Do outro lado a gente tem a banca de livros que o Samurai Jordi vai estar lá vendendo com muita alegria. E no mais a gente vai se encontrando. Qualquer dúvida é só chamar a gente. Obrigado, pessoal.